Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá, estamos aqui novamente no quadro Clínica da Alma e é sempre um prazer podermos estar juntos e podermos assim também experimentarmos tanto da graça e do favor do Senhor e mais esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos concede. E aqui juntamente comigo, Pastor Guerra, estamos aí firmes, né, Pastor Guerra? Amém. Pastor Rogerinho. Tudo bom? Joia, muito bom. E hoje nós queremos trabalhar mais um tema tão importante nessa área da restauração. O Pastor Guerra vai nos ler o texto aqui e vamos desenvolver esse tema hoje. Seu passado, sua história de vida, né? Muito interessante quando se fala de passado. E no livro de Ageu, de 5 a 7, né? Fala assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que o recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Não é? Então nós temos aqui uma questão da questão do passado. Considerai o vosso passado. Agora eu pergunto a você, o que o seu passado tem feito com sua vida hoje? Ele tem sido maçante na sua vida? Ele tem pesado na sua vida? Ele tem trazido feridas sobre a sua vida? Ou você está carregando ferida do passado que hoje você talvez não está suportando esse peso? E qual é a sua história? Você já parou para pensar isso? Qual é a sua história? Você já parou para pensar quem é você? Quem é você no passado? Quem é você hoje? E quem vai ser você amanhã? Como que você está lidando com isso? Qual o personagem que você está vivendo hoje? Talvez o passado, ele fez o quê? Na sua identidade, ele fez você construir personagens que você está vivendo eles hoje. E como que você vai conduzir isso? Talvez você nem sabe quem é você mais. Então nós queremos trabalhar isso aqui e talvez levar você a entender que existe um ser dentro de você aí que quer viver. Né? Muitas vezes você está morrendo espiritualmente e até fisicamente, porque está somatizando tudo. Mas eu te falo, o Senhor tem o melhor para você. Amém. E o Senhor quer te restaurar, quer trazer você à vida de novo. E nós vamos falar sobre isso aqui, amém? Amém. Nós vamos começar por onde, né? Porque quando a gente começa a falar de passado, tem tanta coisa, né? Muita e coisa. Esse texto aí nos dá tanta ferramenta, né, para a gente poder falar. Rogério, o que você sugere? Nós vamos começar por onde? Eu sugiro que a gente comece entendendo a importância de considerar o passado. Ótimo. Com certeza. Eu acho que esse é um ponto de extrema importância para nós. E eu lembro quando eu comecei a estudar história. E normalmente um dos questionamentos de quem estuda história é: professor, para que eu vou querer saber aquilo que os outros fizeram? É verdade. Eu fiz essa pergunta. Então, e eu como professor durante muitos anos, eu me deparei com determinadas perguntas e elas tinham essa conotação. Professor, para que eu estou estudando isso? Então, quando a gente estuda a história e começa a ver os acontecimentos da história, que é aquilo que faz parte do nosso passado ou do passado de uma nação, de um povo, nós precisamos entender que há um propósito, há uma importância nisso. E qual é a importância disso? A primeira coisa que nós precisamos entender é que hoje, nada que eu faça, eu posso mudar o passado. Porque aquilo foi uma situação que ela não vai mais
poder ser remediada ou consertada no momento da sua ação passada. Passou. Então, a água que passou debaixo da ponte, ela não vai voltar. A água que passou não move mais moinho. Acabou. Mas é extremamente importante, Rogério, a gente entender que determinados acontecimentos, eles são cíclicos. Isso com certeza. E se eu tenho o entendimento de que eu estou vivendo na minha história, ou na história de qualquer um, algo que ele já aconteceu, ou uma situação muito parecida já aconteceu, eu preciso, então, entender e considerar esse passado e ver como eu passei por aquela situação, que lições eu tirei de lá e como eu agora vou vivenciar essa situação que eu estou vendo que está se repetindo na minha vida, né? Para que eu não sofra a mesma coisa que eu sofri lá atrás. Inclusive, vale ressaltar, né, Rogério, que alguns programas atrás, dias atrás, nós falamos um pouco sobre, aliás, um pouco não, bastante. Nós falamos sobre essas situações que se repetem na nossa vida, né? Com certeza. E denominamos a questão de maldições hereditárias, falamos sobre pecados repetitivos, não é? Então, você pode pesquisar aí, entrando no site, né, da Rede Super, e você pode ver programas anteriores. De 2 a 3 semanas atrás, né? Mais ou menos isso. Então, você vai ter ali vários programas que nós dissertamos sobre esse tema. Desculpa, e sobre a questão do passado também, tem a questão do sonho. Se a pessoa ficar sonhando aquela coisa e repetindo o sonho, ele tem a ver com o passado dele e talvez com a infância. Muitas vezes a pessoa sonha com a casa velha, que ele está lá dentro ainda e tudo, mas aquela coisa lá na infância, que ainda ficou ligado àquilo e tudo, isso aí tem que ser tratado. Uma situação não resolvida. Não resolvida. Aí tem que ser tratado, ela tem que voltar lá e quebrar isso na vida dela. Tem que ser resolvido. A inconsciência, né, no inconsciente, ele está conectado com algo do passado, não resolvido. Está presente. E às vezes, um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu trabalhei com ela, que ele só se sentia feliz no sítio onde foi a infância dele. Entendeu? Quando ele ia para a sua casa, ele se sentia infeliz, já hoje um homem casado, pai de filhos e tudo, né? Mas, ou seja, o seu emocional ficou preso lá atrás, né? Naquele tempo de infância que para ele foi considerado um tempo melhor da sua vida, né? E hoje ele se sentia infeliz, né? Mesmo com família, com filhos, porque achava então que o tempo dele tinha acabado. Nós podemos ligar isso com o programa anterior nós falamos sobre a frição. Porque pensa bem, quando o cara é levado ao passado através de sonho, ele vai aonde? Vai aonde tinha frição. Na terra da sua frição. Na terra da sua frição. Pensa bem, olha para você ver. E ele vai ligar isso lá e isso vai trazer, tá? Vai mexer com a ferida. E muitas vezes a pessoa ela tem isso como pesadelo e ela acorda de uma forma deprimida e fala assim, hoje eu passei o dia todo deprimido. Aí normalmente perguntam, o que você sonhou nesta noite? Não, eu sonhei com uma casa que eu morei há muito tempo e tal, tá. Quantas vezes você tem sonhado com essa casa? Várias vezes, então vão lá. Lá que foi sua terra de aflição, então vão... Aconteceu alguma coisa nessa casa... Alguma coisa lá. Que feriu. Não é? Que feriu. Então vai remover isso lá e... Voltando nos acontecimentos repetitivos que a gente estava falando, a gente precisa realmente tomar bastante cuidado com relação a essas circunstâncias que são repetitivas na nossa vida. Nós costumamos muitas vezes falar que Deus ele coloca uma situação na nossa vida para que a gente aprenda. Sim. Se nós não aprendemos naquela situação, o que nós vamos fazer? Nos deparar com uma situação semelhante até que nós venhamos realmente aprender com aquilo. Então, quando nós paramos e começamos a considerar o nosso passado, uma das coisas que nós precisamos tirar proveito é exatamente isso. Senhor, o que eu não aprendi que com essa situação lá atrás, que eu preciso viver essa situação de novo hoje?
Então, essa é uma questão interessante. Sim. Né? A outra questão extremamente importante com relação a considerar o passado é que hoje, no presente, eu faço uma avaliação do passado e isso me dá condições de tomar decisões mais saudáveis para que o meu futuro tenha uma certa garantia, não que o futuro está garantido, mas me dê condições de viver um futuro ou de planejar um futuro com mais consistência. E aí é extremamente importante. E aí eu estava falando um negócio da história, né? É verdade. Então, Voltamos para a história. voltando para a história. Voltando para a história. É a sua história de vida. Então você pode identificar a sua história de vida. A história ela é determinada por um fato. O que marca a história é um fato. Mas todo fato ele foi estabelecido de acordo com uma causa. Então há algo que gerou ou desencadeou para que esse fato acontecesse. Então nós temos o fato, antes do fato nós temos as causas e depois do fato nós vamos ter consequências. E o nosso processo, a nossa história e a história da própria humanidade, ela é separada exatamente nesses 3 pontos. Causa, fato, consequência. E aquilo que hoje é consequência, ela vai gerar um outro fato em resposta a essa consequência, que vai gerar outra consequência, e por isso a gente vive exatamente nesse ciclo contínuo. Causa, fato, consequência. Se eu não considero o meu passado, eu vou sempre ser pego desprevenido. E aí eu não vou ter como avaliar ou prever consequências. Exato. Que é outra coisa extremamente importante nesse nosso viver diário e nessa nossa vivência emocional e até mesmo nos nossos relacionamentos. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Posso? Sim, senhor. Quero fazer uma pergunta. Por que a gente tem que estudar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4? Você que foi professor de matemática, me explica para que existe aquilo lá. Então, olha bem, antes do cálculo 1, você vai ter que estudar funções e relações. Tá certo. Tá certo? Aí tá sim, certo. você vai estudar funções, relações, né? Relações, funções. Depois você começa a se aprofundar no cálculo. E aí o cálculo de uma maneira geral. 1, 2, 3. Para quê? Para que você possa usar o cálculo como ferramenta para fazer com que você tenha resultados mais exatos e menos trabalho. Tá bom. Tá certo? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Para que existe cálculo? Para que existe cálculo? Meu Deus do céu. Para a gente calcular comprimento, para a gente calcular volume, para a gente calcular... Uma das coisas do passado obrigado. que... De nada. Né, nós vamos calcular isso depois. Né? Uma coisa interessante assim do passado, que muitas vezes a gente trata as pessoas, é na questão de ela trazer isso como arrependimento, você entendeu? De não ter resolvido aquilo no passado. Sim. Você entendeu? Culpa. É, um sentimento de culpa. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não resolvi aquilo lá. E fulano ficou prejudicado com isso. E como que eu resolvo isso? Se eu prejudiquei aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa assim, mas a pessoa já morreu. Como é que eu vou fazer isso? Isso é muito bom, muito Não é? importante isso aí. Ela já morreu, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Eu estou com a dor dentro de mim. Eu me arrependo, trago um sentimento de culpa. Mas como que eu vou resolver isso? Então, traz a resposta para o nosso telespectador, que ele deve estar perguntando, pois é o meu caso, e agora? E O que eu agora, faço? né? A primeira coisa é pedir perdão a Deus, primeira coisa. E se você não se sentir seguro com isso, procure uma pessoa que ela vai ser direcionada a tomar o lugar dessa pessoa e você pedir para essa pessoa perdão. E aquela pessoa orar para você, o que nós fazemos na cura interior. Nós substituímos a pessoa naquele momento
e deixa, e a pessoa se abre naquele momento e coloca para fora aquilo que ela fez naquela época, que talvez ali ela está com um sentimento que ela não estava naquela época, ela vai colocar agora o sentimento que ela estava, vai desabafar, vai julgar para fora, e aí a pessoa vai ministrar na vida dela e ela vai conseguir tirar, porque aí o Espírito Santo vai tirar aquilo de dentro da pessoa. Então você tem que confessar isso, você tem que, né, colocar em voz audível, não é falar em pensamento, não, é voz audível. Você vai ter que realmente pronunciar. Deus quer ouvir aquilo que está dentro de você, né? O silêncio não vai resolver, você tem que colocar para fora. Isso é muito importante, porque são feridas que as pessoas carregam do passado. E anos, e anos, e anos. E gera o quê? Uma gastrite, Sim. né? Uma alergia. Não é? Muitas vezes a pessoa está cheia de alergia, né? Já nós acompanhamos uma aí que tinha alergia até para vender. Tanta alergia que tinha. Mas foi olhar, era um emocional. Totalmente. Tratou emocional, acabou a alergia. Você entendeu? É interessante quando você coloca essa situação, Guerra, porque muitas vezes a gente também precisa considerar não a ferida que nós provocamos, mas também no momento em que nós fomos feridos por uma atitude do passado. E é interessante também considerar que em determinados momentos nós não temos como ir lá atrás e acertar com quem nos feriu, perdoar quem nos feriu. Porque essa pessoa pode não mais estar fazendo parte do nosso relacionamento, como já pode também, inclusive, ter morrido. E como que a gente faz isso, né? Então, o Guerra colocou a questão, né, de ir e pedir perdão, né? Mas tem a questão também de ir e perdoar. Então, também. Quando eu não sou o agente causador da ferida, mas eu sou quem foi ferido. O meu processo de cura, ele passa pelo processo de perdoar a quem me ofendeu, a quem me feriu. Se é possível fazer isso, né, pessoalmente, e você acha que o ambiente e o momento é propício para isso, que vai ter esse retorno, né, essa possibilidade de conversa, né? Porque tem determinados momentos que nem possibilidade de conversa existe. Né? Tem que haver isso, né? Arranje uma pessoa para que você verbalize isso, libere esse perdão e a pessoa vai se identificar com aquele que que foi o seu opressor. O importante é você se resolver. Então é você chegar e falar, olha, eu estou perdoando fulano de tal, porque se você não fizer isso, você dificilmente vai experimentar hoje, no tempo presente, tranquilidade, paz e vai ficar presa naquela situação do passado. Verdade. Né? Você que está nos assistindo, talvez você está aí percebendo, né, na nossa tela, aparecendo ali o nosso endereço, né? Você que é aqui de Belo Horizonte e de repente sente aí necessidade de uma ajuda, de um acompanhamento, né? Então, o nosso endereço aí na rua Manuel Macedo, 1324, ali atrás do Hospital Belo Horizonte, né? Nosso horário sempre das 8 até as 18 horas. Então, você está pensando assim, puxa, eu vou procurar a Clínica da Alma que eu preciso ser ajudado. Tem situações da minha vida que justamente se encaixam no que está sendo falado hoje, está sendo ministrado hoje. Então, você pode ir diretamente lá no ministério, você vai chegar na recepção e diz, olha, eu quero preencher uma ficha de aconselhamento, eu preciso ser ajudado. Então, vai ser passado para você vai preencher essa ficha de aconselhamento, é um questionário, né, assim, extenso que você vai preencher. Depois, nós vamos entrar em contato com você para poder agendar um dia onde você vai poder estar lá no ministério para ser acompanhado. Você vai de início já participar de um grupo pequeno, onde ali você vai ser ministrado e com certeza Deus já vai começar a agir na sua vida. Agora, se também você necessita de um acompanhamento mais especializado, você já tem uma orientação médica para que você participe, seja acompanhado através de uma terapia de profissionais, né, como psicólogos,
então nós dispomos também lá no Ministério. Aí para isso você pode entrar em contato, né? Você diz, olha, eu quero fazer um agendamento, aí vamos fazer toda a explicação, passar para você toda a explicação dos horários. Nós temos ali profissionais que atendem pela manhã, outros à tarde e outros até à noite, né? E assim possibilita você poder ser acompanhado. Também dispomos ali de psicopedagogos, também de fonoaudiólogo, caso você necessite, e também nós temos ali um profissional da área da quiropraxia, um quiroprático que vai trabalhar essas questões. Muitas vezes nós somatizamos, não é? Essas enfermidades que nós falamos aqui da alma, situações não resolvidas do passado, falta de perdão, a tendência natural do nosso organismo em absorvendo isso. E aquilo que está aqui dentro guardado, muitas vezes amargurado, ressentido durante muitos anos, a tendência de sair para fora, né? E o corpo, ele reage. Então, nós temos esse profissional lá também que vai poder ajudar você nessa área e poder dar todo o suporte, além da equipe de pastores como nós e outros que estão lá conosco e vários outros voluntários que nos ajudam e trabalham nessa área lá. Tudo isso para poder ajudar você, né? Talvez você fique perguntando assim, mas eu não sou membro da Igreja Batista da Lagoinha. Não tem problema nenhum, né? A Igreja da Lagoinha, em todos os seus ministérios, ela está com as suas portas abertas a ajudar a todos aqueles que necessitam. Então, você pode, de repente, talvez você também esteja dizendo assim, mas eu não sou evangélico nem vocês, eu posso ser ajudado? Claro, não é óbvio, você vai ser muito bem-vinda, em nome de Jesus, para poder ser ajudado, ser ajudada lá. Okay? Você esqueceu um tipo de profissional que tem muito a ver com o tema nosso de hoje. Ah, verdade. Que é o coaching. É o coaching, Nós isso também mesmo. temos Então, um atendimento. Faz aí, faz a Nós também casa. temos o atendimento de coaching e talvez você pense assim, o que é isso, né? Então, o coaching, ele é um treinador. E essa é a origem da palavra, e é uma palavra em inglês que significa treinador. Mas o coaching que nós temos na clínica, ele tem a visão que o Rogério estava falando agora há pouco, de tratar corpo, alma e espírito. Então, nós temos o que nós chamamos de coaching integral sistêmico. Então, ele vai avaliar exatamente as 3 dimensões da sua vida. Então, o seu corpo, sua alma e seu espírito. E em que esse coach trabalha? Como ele pode te ajudar? Aí tem tudo a ver com a questão do passado. O que essencialmente o coaching faz? Ele faz você entender o seu momento atual, com toda a sua história de vida. Então, tudo aquilo que é a sua história, que é o seu passado, e que fez você estar hoje vivendo aquilo que você vive. Então, o seu momento atual. Em consequência, ele vai tentar levar você a traçar planos e metas, que é o seu momento ou o seu estado desejável, lá na frente, seu futuro. Então, você vai entender o seu estado atual e tentar visualizar o seu estado desejável e traçar metas entre esse estado atual ao estado desejável. Então, por isso que é coaching, é treinamento. Ele vai te conduzir a determinadas atividades, de uma certa maneira práticas, e você será treinado a sair do estado atual para alcançar o estado desejado. Então, nós temos esse tipo de profissional lá e você pode também recorrer, caso essa seja a sua necessidade. Porque muitas vezes a pessoa ela passa por um processo de cura e faz todo o processo, e aí depois ela vira e fala assim, e agora? E agora? E agora que eu estou curado, o que eu faço? O que eu faço? Exatamente. Porque viveu doente a vida inteira. Agora ela precisa aprender como viver sarado. Sim. Exatamente. Não é? É aquele negócio do aleijado. Eu agora já não preciso mais da muleta. E agora? Quem me ajuda a andar sozinho? Agora é a direção. Né? E eu quero já de antemão avisar você que você se prepare, porque você vai ser muito confrontado. Não é? Aliás, principalmente em uma das áreas que é a questão da autorresponsabilidade. Sim. Aquelas coisas que a gente diz assim, mas o fulano não fez, mas eram coisas que eu tinha que fazer. Então, assim, o confronto é uma das situações para justamente a gente poder visualizar o todo, né? E não somente uma partezinha. Outra aí coisa, né? A clínica alma
Clínica da Alma é completa, né? A visão é essa, né? Trazer uma visão. Você tem tudo holística lá, né? E você quiser ser tratado e tudo, você tem tudo na Clínica da Alma. Basta você ir lá e procurar para que Deus possa te abençoar lá, né? Deixa eu responder uma pergunta que eu sei que algumas pessoas estão fazendo. Sim. Mas quanto que custa? Isso é caro? Não é caro não. Então deixa eu explicar para você, né? Os atendimentos psicológicos, psicopedagógicos, o profissional da quiropraxia, né? E também o coach é cobrado, mas o valor é bem baixo. O valor é bem baixo para quê? Para justamente dar a possibilidade de você participar, né? E você ser tratado e restaurado. Por que nós cobramos? Porque na realidade nós temos pessoas que estudaram, pessoas que investiram os seus recursos para se formar, e nada mais justo ele ser digno do seu salário, né? Como um profissional autônomo, né? Então, mas uma coisa você pode ficar bem tranquilo, os valores são bem abaixo do que normalmente o mercado cobra. Mas nesse momento, eu acho que uma coisa você não pode se deter nesse aspecto financeiro. Eu acho que você tem que se deter na questão de que você precisa ser sarado e você priorizar isso. E quando a gente não prioriza, então qualquer outra coisa se torna mais interessante do que isso. Agora, quando eu priorizo, né, então a gente vê os resultados, a gente vai ver que o valor que você investe não se compara com os resultados que você vai ter. Então isso é o mais importante para a sua vida. Né? Amém. Eu queria colocar aqui uma situação referente à questão do passado também. Depois que você terminar essa questão do passado, sim, não esquece de mandar um abraço, você ficou de mandar um abraço e contar um testemunho também, que você disse que ia contar um testemunho. Ah, tá. Nós vamos deixar. A gente vai lembrando entre nós aqui. Né? Não é? Eu queria colocar assim, eu quero pegar duas figuras, né? Duas bíblicas, né? Duas pessoas na Bíblia, que é Davi e José. Todos dois, eles foram assim, na adolescência e na infância, eles foram caluniados, você entendeu? Foram colocados de lado e em cima da inocência deles. Que muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu entrei naquilo inocente, eu era inocente, eu não tinha maldade. Mas as outras pessoas têm. Sim. E os irmãos de Davi e os irmãos de José eram maldosos, no sentido assim, de olhar a inocência deles e menosprezar. E essa ferida, se a gente for olhar, nos dois ela ficou. Uma na questão de paternidade, o outro na questão de quê? De julgado, vendido, e na questão de até ter julgado dentro da cisterna e sentir solidão. E muitas vezes as pessoas sentem o que no passado? Solidão, ou sente que foi julgado ou colocado de lado. E isso vem para hoje o presente e traz para a pessoa um espírito de rejeição muito grande. Eu fui rejeitado na minha inocência, não é? Mas eu era inocente e fui rejeitado. Né? Antes da gente abordar isso, eu queria falar sobre a senhora, né, que me procurou, né? Eu esqueci o nome dela. Né? Seja abençoada, minha irmã. Seja abençoado, né? Talvez você também nem queria que falasse o nome, então eu já esqueci mesmo, não vou falar. Né? Mas ela me procurou e foi interessante que ela estava em casa e realmente ela me falou que ela não queria mais saber de crente, saber de igreja, saber de nada. E ela estava dentro de casa murmurando, reclamando, falou, não quero sair de casa mais, não quero pisar lá fora, não quero saber de crente, não quero saber de Bíblia, não quero saber de nada. E de repente ela ligou a televisão e ligou na Rede Super. E quando ela ligou na Rede Super, ela deparou com o programa da Clínica da Alma. E nesse programa nós estávamos falando sobre solidão e sobre a pessoa, né, estar se isolando. Aí nós estávamos falando sobre isolamento. E falando, você que está isolado, sai daí, vai para a Clínica da Alma, não fica em casa não. Né? Nós citamos isso aqui, ela disse que falou, está falando é comigo. E ela foi para a Clínica da Alma, e ela está em tratamento lá. E ela falou que está muito feliz.
né? Ela falou assim, Deus abençoe a televisão, a Rede Super, né, que trouxe isso para mim. Nós louvamos a Deus aqui pela televisão, pelo pastor Márcio, né, que deu Tem essa visão. Tem essa visão para levar as pessoas, né, a Clínica da Alma e todos os programas que tem aqui. Nós louvamos a Deus por isso. E ela é uma pessoa que foi beneficiada pelo programa. E eu estou colocando isso aqui porque eu sei que talvez você está na mesma situação aí. Então, que você também levante aí e vá procurar um local para você tratar. Seja a Clínica da Alma, seja outro lugar, ou procure um pastor, um líder, alguém que vai te ajudar. Mas não fique parado aí nesse isolamento. Saia dele em nome de Jesus. Amém. Agora vamos voltar lá no... Rede Super, inspirando você. Amém, uai. Mas eu queria, na questão do passado, considerar o passado, o quanto o nosso passado ele é importante. E ele é importante para nós e ele é importante também para Deus. Não no sentido de pecado. Pecado é confessado e é perdoado, Deus se esquece dele. Mas a nossa história de vida, Deus não se esquece e nem quer que nós venhamos nos esquecer dela. Então, cada um de nós temos uma história, nós temos uma trajetória, nós temos uma memória. E a nossa memória, ela é algo extremamente fantástico. Nós temos uma memória corporal, nós temos uma memória racional, emocional, consciente e inconsciente. Então, Deus simplesmente não nos apaga, não nos deleta quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Com certeza. Então, isso significa que, apesar de sermos nova criatura, apesar de termos uma vida nova em Deus através de Cristo Jesus, através de sermos regenerados, a nossa vida passada, ela continua sendo parte da nossa história, da nossa vivência, das nossas experiências, tanto das nossas experiências com as pessoas, como com a nossa própria experiência com Deus. Sim, e Deus leva isso em consideração. Então, seria muito fácil se o passado não fosse importante, né? Então, aceitou Jesus como seu Senhor, seu Salvador, sua nova criatura, aperta o botão delete, acabou, daqui para frente, página em branco. Seria tão fácil. Não é assim. As coisas boas também que então, nos traz benefícios, né? Sim, o Salmo 139, ele fala a respeito do livro onde as coisas que nós vivemos e que o Senhor planejou para nós e que estão escritas nesse livro. Então, muitas das coisas que hoje, né, nós podemos considerar como coisas do passado, foram coisas que o Senhor proporcionou para nós, que Ele colocou diante de nós, para que nós tivéssemos uma experiência com Ele, para que nós nos aproximássemos dele, para que nós pudéssemos conhecê-lo. E estas coisas não podem simplesmente deixar de existir. Nós temos que considerar essas coisas. E Deus, Ele deixou a palavra dele, né, para a gente sempre lembrar e consultar, né? Sim. Se esqueci alguma coisa, vem aqui e vou lembrar. Não é daquilo que o Senhor trouxe para nós, que é a Bíblia, né? Uma coisa que eu queria assim, que a gente pudesse comentar aqui, tanto você, Guerra, Rogério, e eu também, nós nos deparamos são com pessoas que elas se tornam extremamente amarguradas. Pessoas amargas, que têm dificuldade de se relacionar, têm dificuldade de manter relacionamentos e sempre fica trazendo aquelas situações do passado, o ressentimento. Sim. E já virou, parece que, como é que chama isso? Modismo, né? Modismo, porque assim, coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás. Levanta. Aí traz o sentimento Fica de novo. O camelo ruminando aquilo a vida inteira, né? Aí ela sente novamente, né? Que é o ressentimento. Então, e mulher faz isso muitas vezes. No relacionamento, fala assim, peraí,
né? É. Aquele negócio lá do passado, não sei o que. Aconteceu aí acaba 30 o anos relacionamento atrás, do cara que é dia todo, né? Todo, porque aí assim, azeda tudo. já perdoou, já o amargo confessou. azeda, né? Já confessou, já, né? Ou seja, se a pessoa que fez o mal já pediu perdão, já confessou, já se ajoelhou, a pessoa está bom, está perdoado. Mas a primeira encrenca que surge, primeira situação, traz tudo de lá e joga na frente da pessoa. Já vem com o alfinetinho dentro do bolso, né? Que arranca ele. Só dá uma alfinetada, né? E pronto, né? Agora, muitas pessoas vivendo essa realidade, né, Rogério? Tem. Agora, uma outra coisa, Rogério, que eu queria chamar a nossa atenção é com o próprio texto de Ageu. Isso. Nós vimos em Ageu, no capítulo 1, que Deus, ele fala para que a gente preste atenção no nosso passado. E nos versículos que o Guerra leu, ele fala isso 2 vezes. Sim. Na primeira fala e a última fala né, desses versículos. Ele fala do saquetel furado. Exatamente. Isso mesmo. E, na realidade, o que Deus estava querendo que o seu povo visse ali é que aquela situação que ele estava vivendo era consequência de erros que eles cometeram no passado. Mas não era esse o propósito de Deus, porque quando a gente começa a caminhar um pouquinho mais no livro de Ageu, nós vamos ver que Ageu, no capítulo 2, ele traz toda uma promessa de restituição e de restauração. Então, aí eu volto a responder a pergunta que você me fez no princípio. Não é? Com certeza. Para que eu vou considerar o meu passado? Eu vou considerar o meu passado porque Deus tem uma promessa de um futuro muito melhor para mim. Com certeza. Não é? Então, eu vou considerar o meu passado porque hoje, no presente, eu posso acertar as coisas para que eu alcance as promessas de Deus para a minha vida, para que eu alcance a restituição daquilo que foi perdido, para que eu possa realmente chegar e viver aquilo que Deus tem para eu viver. Quando nós olhamos o livro de Ageu, que é um livro aparentemente pequeno, mas de um poder tremendo e uma palavra profética extremamente forte, nós imediatamente temos que fazer essa conexão. Com certeza. Não é? E o próprio Jesus, ele cita, que eu acho assim muito importante, muito profundo, né? Ele fala, quem olhar para trás não é apto ao reino de Deus. Pega no seu arado e siga em frente, né? Sim. Quando ele fala, nós sabemos que o arado é firme, né? Se olhar para trás, ele faz curva. Faz curva, né? Então ele fala, não olha não. Né? Vê, siga em frente. E Paulo também fala que para mim alcançar o alvo, eu tenho que deixar as coisas que para trás ficam. Então isso aí, a gente tem que olhar no sentido de que é de alvo também. Sim. Se eu estou de olho num alvo, eu tenho que deixar de olhar, porque o passado ele pode me impedir de alcançar o alvo que eu quero. Não é? Então eu tenho que ter a certeza de que, igual no caso do arado, eu estou caminhando com o arado. Eu tenho que ter certeza que aquilo que ficou para trás ficou reto e acertado. Com certeza, isso mesmo. E olhar para frente. Olhar para frente. Eu não posso, né? Aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Ele não deve olhar para trás no sentido de que ele tem a dúvida de que aquilo que ficou para trás vai mudar e direcionar, modificar a sua trajetória. Então, você tem que colocar o foco, né? E aí o arado tem tudo a ver com o que Paulo diz, eu tenho que ter um ponto de referência e caminhar na direção daquele ponto de referência, sabendo que o que ficou para trás ficou reto, ficou resolvido. Eu já considerei, resolvi e agora eu estou pronto para caminhar para o alvo. Né? Então essa é a grande questão e a grande motivação da gente olhar para o passado. Olhar para o passado no sentido de buscar a cura, de buscar a restauração, de conhecer a sua história, de saber a sua origem, de saber quais foram os seus traumas, as heranças que você tem. Não no sentido de ficar com ressentimentos, mágoas e amargura, como o Rogério acabou de dizer. Né?
passar a limpo, considerando, mas passando a limpo, resolvendo Porque tudo. na realidade é muito difícil nós estabelecermos alvos e metas nas nossas vidas. Normalmente no início do ano, né, a gente põe alvos, põe metas, mas com coisas não resolvidas lá para trás. Porque mais cedo ou mais tarde isso vai afetar, isso vai trazer consequências e sequelas. Né? Então, assim, o que nós precisamos, é o que nós estamos aqui falando para você, né? Nesse já finzinho do nosso programa, né? Nós queremos justamente enfatizar para você, sabe, passe a limpo, dá uma analisada na sua vida, tem situações não resolvidas, tem que pedir perdão para alguém, tem que perdoar alguém, talvez precisa haver acerto, não é? Acerto financeiro, talvez alguma situação, não é? Então, faça isso, não é? Tem feridas aí que estão ainda latentes, que você entende que hoje, até hoje você reage em função de situações que te aconteceram lá atrás. Então, você precisa buscar ajuda, você precisa, né, colocar aí o seu coração para que o Espírito de Deus possa passar em revista e muitas vezes tem situações que a gente não resolve sozinho, não consegue. Porque na realidade nós somos muito misericordiosos conosco mesmo, nós somos bonzinhos demais conosco, nos achamos assim, sabe, o suprassumo da santidade, né? Vice-querubim. Vice-querubim, secretário da Santíssima Trindade, e nós não somos isso não, né? Todos nós temos as nossas falhas, os nossos pecados. Então, para nós podermos concluir hoje, nós queremos terminar esse programa com uma oração, não é? Orar por você e pedir que o Senhor possa te abençoar. Amém? Pastor Rogério? Pastor Rogério está doido para orar. Amém. Amém, Rogério. Glória a Deus. Senhor, orar é um privilégio. Amém. Amém. É um privilégio que nós temos porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. Amém. E o Senhor nos ouve porque nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus. E o Teu Filho Jesus, Ele quer não apenas fazer com que a gente venha focar no passado, mas sim que a Tua luz venha sobre os pontos obscuros do nosso passado. Amém. Porque na Tua luz nós vemos a luz, assim está escrito na Tua palavra. É verdade. E quando nós somos confrontados e trazemos isso à luz do Senhor, Amém. o Senhor é aquele que nos dá habilidades para acertar as coisas que para trás ficaram, de maneira que possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. A vida abundante. A vida abundante que o Senhor tem para nós não está no nosso passado. Amém. Apesar da nossa história ser extremamente importante. Então, nos ajude, Senhor, a viver a vida que o Senhor tem, a acertar as coisas que para trás ficaram. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.